Você se lembra do episódio The End de Edgeworld? Aquele episódio que foi feito como final da série em 2016, o mesmo que explodiu de views na mesma época. Esse episódio, mesmo sendo até que simples, ele tem um valor simbólico para a série, e ele pode ser assistido até por quem nunca viu a série. E hoje, eu irei fazer uma análise e rever esse episódio incrível, o famoso final de Edgeworld. Já vou dizendo obrigado ao JG Dublagens. Eles dublaram as duas partes do episódio. O EP começa com um grupinho depois deles pescarem, e o Ed fala sobre o Tom ter trocado o sofá deles por um arpão gigante, por algum motivo. E mostra também uma baleia enorme que o Tom pegou com o mesmo arpão. Depois, mostra o Tom andando pela casa com mais arpões, até que, boom. Surprise, motherfucker! Do nada aparece um cara nas sombras, e o Tom se assusta, com um motivo, pois quando revelado quem era o Torch, o mesmo que não aparecia literalmente anos. E depois mostra as fotos do Torch junto com o grupo do Ed. E fica tocando uma música bem da hora nessa parte. Depois troca para o Ed abraçando o Torch e falando bem-vindos de volta. Aí aparece Matt em seguida. Usando todos seus neurônios, ele pergunta quem é o Torch. O Ed fala que ele morava com eles, e o Tom fala que morava. Dá pra ver que o Tom não gosta nem um pouco dele, mas aí dá um flashback do Torch indo embora de casa. E mostra o Matt com um apagador de memória do Torch. Já sabe o que acontece, o Matt usou o apagador de memória nele mesmo, agora tá explicado. Mas sendo flashback, o Torch pergunta onde estava o sofá, e o Ed diz que o Tom vendeu para os piratas. E o Torch fala a querida frase: Clássico estúpido Tom. E guarde essa frase, porque ele fala ainda mais dela depois. Mas aí o Torch joga um bloco, que se abre e gera um sofá luxuoso. E meu Deus, que diabos de caras são essas? Mas aí o Tom pega o bloco na mão para vê-lo, e o Torch usa o bloco em cima do Tom, cai no sofá nele. Essa não é a primeira vez que vocês vão ver o Tom sofrendo nesse episódio não. Mas o Torch e outros começam até a rir dele. Coitadinho do Tom. Mas o Bess pergunta quando o Torch vai vazar da casa, e o Torch responde falando que não vai sair de lá, que ele se mudou para a casa dele de volta. Mas depois de uma conversa aleatória, mostra o Torch no sótão da casa, e mostra um monte de referências, salta essa cena. Mas é melhor esse copo, quero ver se alguém entende a referência dele. O Torch fala sobre querer participar das aventuras do grupinho, e o Ed tem uma ideia, aí fica uns segundos parado olhando para a cara dele por algum motivo, né, clássico Edgeworld. Mas recorta para várias cenas, onde o pessoal está passando por várias aventuras juntos, e você vê a humildade do Torch quando ele literalmente tortura o Tom em todas as aventuras. Mas eles terminam a maioria das aventuras, e o Torch fala como ele se divertiu muito, e o Tom também, graças ao Matt, do nada falando o nome de todo mundo errado, apenas Edgeworld de novo. Mas aí o Torch fala que quer voltar para casa mesmo, porque ele queria o quarto antigo dele. Só que esse quarto agora é do Tom. E o Ed fala que o Tom poderia ficar com o quarto antigo dele, que vira uma piscina gigante por algum motivo. Mas aí o Torch joga aquele bloco de sofá no Tom de novo. O Ed fica meio estranho nessa hora, mas o Tom, de saco cheio já, decide que vai embora da casa. E ele sai de lá e mostra esses caras, que são meio que rivais do grupo do Ed, ou algo assim. Enquanto esse cara parecido com o Tom tava falando, o velho parecido com o Ed fala que era pra ele morrer. E guardem isso de morrer. Mas ele corta de volta para casa. E o Ed estava meio preocupado com o Tom, mas o Torch fala para ele não se preocupar, que era para eles verem o filme, como nos velhos tempos. E assim acaba a parte 1 do episódio. Mas é na parte 2 onde as coisas ficam malucas. O episódio então começa com o Tom depois de sair de sua casa. Ele está procurando um novo lugar para morar. Mas tem um problema, estamos vendo Edgeworld, então nunca dá certo. Então ele passa por vários lugares. Ele passa uma casa que fica literalmente do lado de um aeroporto, passa no meio de uma velhinha que tem uns cachorros muito doidos. Ele vai até pro espaço, mas aí corta para a casa do Ed. E lá dentro, o Ed pergunta sobre quando o Tom vai voltar. E o Torch responde, e só fala que essa é a melhor parte do filme. Já que por algum motivo eles estão vendo um filme sobre zumbis piratas, vai lá saber por quê. Mas aí, o Ed pergunta sobre o Tom de novo, e o Torch fala de jeito arrogante, que ele está bem. E corta pro Tom, na sua nova casa, uma casa de papelão no beco, pobre Tom. Mas aí do nada aparece um Noia, ou sei lá quem é esse mano. Mas ele pergunta o que tá acontecendo, e depois começa a falar de ratos fantoches do nada. Mas aí o Tom sai, por isso, nunca use ratos fantoches, crianças. Mas aí mostra na casa do Ed de novo. Eles estão vendo, seja lá o que é isso. Mas uma coisa, o Torch não está vendo o filme. Ele vai para o quarto dele, perto de um quadro. E quando ele tira o quadro, mostra um botão estranho. E quando ele ia clicar no botão, era só um quadro de um botão em uma parede. Aí ele tira o quadro do botão, mostra uma alavanca. Aí ele aciona a alavanca, o que abre uma passagem secreta para esse lugar que tem um botão no meio. Quando ele vai para perto do botão... Pera aí, Torch, que pôster é esse? Mas então... Quando ele ia clicar no botão, aparece o Ed.
E o Tord precisava de uma desculpa do porquê ele tem um lugar secreto de guerra no quarto dele. E ele fala que é a lavanderia dele. Gênio. Mas aí o Ed nem liga, pois ele e o Matt começam a apertar os botões que tinham ali. Começam a fazer uma competição de quem aperta mais botões do Tord. Lá ele. Esses botões fazem coisas meio peculiares. Mas o Matt vê o botão vermelho e quando ele apertá-lo... No! O Ed fica até meio assustado, e o Tord vendo o que ele fez, muda de assunto falando para eles irem tomar um sorvete juntos. Eu só queria falar uma coisa aqui, que é esse sotaque do Tord na dublagem. Ele é um zumbi perfeito. pirata. E não, Like você trains. aqui não. Depois corta pro Tom, querendo comprar uma casa com esse cara. Aí eu tô dá um porquinho para o cara. Aí ele quebra o porco e tem outro porco dentro. Aí ele quebra de novo o porco e tem outro porco dentro. Aí vai indo nisso até o dinheiro ir de verdade. O Tom é bem rico por sinal. Aí mostra o Ed e outros no shopping. Aí aparece uma velhinha pedindo ajuda pra pegar os pickles. Aí o Ed ajuda ela, colocando ela em cima da prateleira. E acontece isso do nada. Apenas Ed Ward. De novo. Aí mostra eles juntos com o Tord. E o Tord vê uma desculpa que tem alguém ligando para ele. Numa banana. Aí o Matt vê isso. E ele fala que é uma banana. Então o Tord dá a banana para o Matt. E ele sai correndo. E o Matt começa a conversar com o presidente. Do nada. Que tipo de humor é esse? Mas então mostra o Tom, depois de comprar a casa nova. Mas ele acaba vendo cartaz de procurado, que você já deve saber de quem é. Mas aí o Tom sai correndo e volta para casa. E olha quem tá ali. Então Tom pede explicações. E o Tord fala que ele voltou para lá só por causa do chapéu dele. E também do robô gigante que ele tem. Aí ele aperta o botão vermelho, é puxado e vai para dentro do robô. Que cara, o design desse robô é simplesmente incrível. Aí o Tord começa a atacar o Tom. E o Tom sai correndo estilo filme de ação. E o Tord até destrói a casa desses manos. Tipo, eles não tinham nada a ver com isso. Mas aí chega o Ed e o Matt. E o Ed pergunta o que tá acontecendo. E o Tord fala sobre ele ser invencível com aquele robô. E que ele nem precisa de amigos. Mas aparece o Tom. E ele usa seu poder máximo. Joga um bloco de sofá no robô do Tord. Que não faz absolutamente nada, pois é só um sofá. Aí o Tord lança um fucking míssil na casa deles. E o míssil explode a casa junto com o Tom. Ed e Matt ficam preocupados e mostra o Tom caído no chão. Aí o Tord já podia sair de lá. Então ele sai voando para ir embora. Só que do nada o robô dele dá um soco nele mesmo. E mostra o Matt, apertando os botões do robô. Por sinal, como esse negócio dos botões sobreviveu à explosão? Sei lá, não tem explicação. Mas então o Matt e o Ed ficam furiosos e começam a apertar nos botões. E o Tord fica recebendo um monte de soco do robô. Mas aí, o Ed e o Matt percebem algo. Que quem tava caído do chão não era o Tom, e sim o John. O cara que é a cópia do Tom. E lembra que o cara parecido com o Ed tinha falado para o John morrer? Então, mas se aquele era o John, então cadê o Tom? Até mais, velhos amigos! Eu não sou seu amigo! Uh-oh. Yeah! E foi tarde! Por que você não morre? Depois disso tudo, corta para o Tord caído. Ele se levanta e dá pra ver que ele tá sangrando. Que ele sobreviveu à explosão de alguma maneira. E mostra ele olhando para o Ed e os outros. Brutal. E depois disso, Ed, Tom e Matt compram uma casa nova, um apartamento. Não explicou muito bem nem aqui. Mas no final, o Matt chama o Ed para ver um filme. Ele aceita. E depois aparece o Tom também. E o Ed faz uma pergunta para o Tom. Do porquê os olhos deles são totalmente pretos. E o Tom foi falar, mas ele falou enquanto comia pipoca. E a tela vai se afastando e se afastando. Assim, acabando o episódio. E na teoria, a série. Bem, eu falo na teoria, pois a série voltou 4 anos depois desse episódio final, entre aspas. Mas ele ainda assim é muito importante para a série. E traz o Tord, um personagem antigo que tinha saído da série há muito tempo. Esse episódio até tem um significado. Significa como as pessoas e os tempos mudam. Que às vezes o que era bom no passado pode causar dor. Se insistimos em reviver aqui. Não é à toa que o episódio é um dos que as pessoas mais gostam da série toda. Mesmo sendo até que simples, ele foi importante para a história da série. E fica com uma coisa na cabeça. O fim de algo querido pode ser doloroso, mas é o começo de algo novo. Mas bem, eu me chamo King. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e se inscreve no canal se puder. E me dá mais ideias de vídeos sobre séries do YouTube no geral. E bem, eu acho que foi isso.